Nós vamos nesta noite pensar sobre um texto bem conhecido, o quarto homem na fornalha, né? Daniel, livro do profeta Daniel, profeta maior. Daniel, cujo nome significa Deus é meu juiz. Daniel capítulo 3, e vamos ler a partir do verso de número 15. Daniel 3, vamos ler a partir do verso de número 15. Agora, pois, se estás prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdênego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdênego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdênego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Então estes homens, e porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira quente. A chama de fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abdênego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdênego, caíram todos dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: sim, é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, ergue-se majestosa a grande Babilônia de Nabucodonosor. É a maior e mais soberba cidade do mundo da sua época. O império da Babilônia, ele alarga suas fronteiras, ele domina as nações, até mesmo os judeus são subjugados, caem diante da Babilônia, da poderosa Babilônia. Toda a terra está sob o domínio desse arrogante e truculento império
da Babilônia. Nabucodonosor era um homem embriagado pelo poder, estava cego pelo próprio fulgor da sua glória. Ele não se contentou apenas em ser o maior rei da terra, ele queria ser adorado. Ele edifica uma estátua de ouro e ordena aos seus súditos a adorarem. E aqui se está vivendo uma época em que a vontade do rei era absoluta. Não havia contestação à vontade do rei. Ela era soberana e ninguém poderia se recusar a obedecer às ordens do homem mais poderoso do mundo. E o rei Nabucodonosor é um homem sanguinário, um homem truculento. O poder dos tiranos e dos déspotas, eles sempre encontram seus limites em pessoas fiéis a Deus. Os 3 jovens hebreus, eles mudaram o tom daquela canção. Eles foram dissonantes naquela música. Eles se recusaram a se dobrar diante daquela soberba estátua. No texto do livro daqueles jovens estava escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. E se dobrar diante daquela estátua era reverenciar, era cultuar. E aqueles jovens disseram: olha, nós não vamos fazer isso. Eles são ameaçados, toda a multidão se ajoelha, mas aqueles jovens não. Eles são intransigentes, eles são inconformados, eles não negociam a verdade, eles não transigem com os absolutos de Deus, eles não comprometem a sua consciência, eles preferem a morte que a infidelidade a Deus. Eles estão prontos a morrer, mas não a pecar. Irmãos, quando nós olhamos para esta sociedade, e quando nós olhamos para a sociedade que vivemos hoje, que distanciamento nós temos. Aqueles homens preferiram entregar a sua vida, mas não comprometer a sua fé. No verso de número 12, paira contra aqueles jovens uma denúncia a uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdênego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Gente, isso não era uma denúncia, isso era um testemunho de vida daqueles jovens. Olha, ó rei, entre os que tu trouxeste da Babilônia, há uns jovens. Isso significa que há muitos judeus que estavam dobrando os seus joelhos. Mas aqueles jovens disseram não. Diferentemente de Elias, que olha e diz: só sobrou eu. Aqueles jovens não entenderam que o problema deles era diretamente com Deus. Cada um de nós dá conta pessoalmente da nossa vida a Deus. Não se preocupe o que o outro está fazendo ou o que o outro deixou de fazer. Não se preocupe se o outro está adorando ou deixou de adorar. Preocupa com a tua adoração. Preocupa com a tua posição diante do Senhor. E me parece que esses jovens fizeram isso aqui. Eles se preocuparam com a posição deles. Disseram: olha, nós não vamos negar. O texto, o relato bíblico, você pode ler depois. Eu amo esse texto, é um dos meus relatos preferidos da Bíblia. O rei parece que gostava daqueles jovens e diz: olha,
eu vou dar uma segunda chance a vocês. Eu vou mandar tocar de novo. Verso de número 15, Nildo. Eu vou mandar tocar de novo. Agora, pois, estai prontos. Quando ouvides o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda espécie de músicas, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Eu não sei se você já se imaginou nessa situação. Não sei se você já se perguntou: e se fosse eu ali? Hein, pastor Hélio? E se fosse eu ali? O que é que eu faria? Gente, não é fácil não. Imagina uma fornalha, e pelo teor de que ela estava, até de longe a quentura chegava. Imagina, você precisava de um ato de ajoelhar diante da estátua e depois levantar. Mas para aqueles jovens, isso representava trair a sua fé. Isso representava para eles negar a sua própria existência. E eles disseram: nós não podemos fazer isso. E eles respondem no verso 16. Eles respondem no verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre esse assunto. Verso 17 e 18. Veja, interessante, ainda aqui no verso 17, é que eles não foram justificar a sua fé. Eles não foram dizer ao rei, irmão Jorge, justificar porque eles não iam fazer. Gente, às vezes nós estamos querendo justificar nossa fé para o mundo. Olha, eu não faço isso por conta disso, começa a querer justificar. Aqui eles não justificaram a sua fé, eles disseram: olha, rei, nós não vamos te responder sobre isso, sobre esse negócio que não é da tua conta. Verso 17: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele diz: olha, rei, você não tem domínio sobre a gente. Quem tem domínio sobre nós é o nosso Deus. E Ele nos livrará da fornalha de fogo, e nos livrará da tua mão, ó rei. Verso 18: e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha, ele disse: olha, a gente está aqui para qualquer coisa, a gente está com Deus e não abre, a gente está fechado com Deus, pode vir o que vier, o Senhor está conosco, o Senhor está à nossa frente. A ira dos homens é louca, e eles aquecem a fornalha 7 vezes mais. Verso 25: aqueles homens são lançados, e no verso 25 algo extraordinário acontece, algo sobrenatural acontece. Aqueles homens são lançados dentro da fornalha de fogo. Os homens que lançam eles são queimados. Então era a temperatura, mas aqueles jovens, quando caem amarrados lá dentro, algo sobrenatural acontece. O rei pergunta, verso 24, Nildo, por favor, antecede um pouquinho. O rei Nabucodonosor se espantou e, levantando-se depressa, falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E ele disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Meus queridos amados, o fogo
Ele nos livra das cordas. E o quarto homem os livra do fogo. Aleluia. E eu queria, nesse texto, tirar algumas lições importantes para nós. Primeira está no versículo 12. Daniel 3:12. Há uns homens judeus, os quais constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdênego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Fidelidade é uma questão inegociável. Fidelidade a Deus é inegociável. Nós não negociamos a nossa fidelidade ao Senhor. Esses 3 jovens, eles entenderam que agradar a Deus é mais importante do que a sua própria vida. O principal ensino desse capítulo não é o livramento. Não é o livramento. Não é o quarto homem. Não temos dificuldade de acreditar em milagres. O principal ensino neste capítulo é que 3 jovens crentes, são tentados a praticar o mal e recusam-se a fazê-los. Estão dispostos a discordar de todos, ainda que isso signifique uma morte horrível para eles. Transigir não é uma palavra do vocabulário deles. O pecado é pecado e eles não o cometerão. Estão dispostos a morrer, mas não negociam a sua fé. A fidelidade deles não era um negócio com Deus. Muitas vezes a fidelidade a Deus, ela pode também nos levar para as fornalhas ou mesmo para a cova dos leões. Muitas vezes a fidelidade a Deus pode nos levar a ser rejeitados pelo grupo. A fidelidade a Deus pode levar-nos a sermos despedidos de uma empresa, a sermos rejeitados na escola, ou até mesmo sermos mal compreendidos na família. Mas o nosso compromisso, ele não é com o sucesso, mas com a fidelidade a Deus. Quando a gente entende isso, meu compromisso não é com o sucesso, mas é com a fidelidade a Deus. Eu quero ser fiel, não importa. Nosso compromisso é com Deus. Há muitas pessoas que conseguem o sucesso negociando a sua fé, adulterando a sua consciência, abrindo mão dos seus valores. Estes jovens não fizeram isso. Estes jovens não fizeram isso. Meus queridos e amados, os que são fiéis ao Senhor hoje são chamados de retrógrados, de quadrados, não é? Para muitos crentes a pressão parece irresistível. Não para estes jovens. Segunda lição que esse trecho nos traz é que muitas vezes Deus não nos livra dos problemas, mas Ele nos livra dentro dos problemas. Muitas vezes o problema não vai deixar de existir, não vai deixar de vir. Ele vai vir, e Jesus afirmou isso quando disse: no mundo tereis aflições. Ora, não podemos correr das aflições, porque ela faz parte do contexto da vida. E Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas não podemos perder o ânimo. É o ânimo que vai fazer a diferença. Tende bom ânimo. Meus queridos e amados, Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, entenda, tudo o que acontece na sua vida coopera para o seu bem. O Senhor está acima de tudo, e nada pode mudar os planos de Deus. Nada pode mudar os planos de Deus. A inveja
e o ódio dos acusadores, a ira e a arrogância do rei, as cordas, as chamas de fogo, tudo estava sob o controle de Deus. E eu creio, irmãos, que os dias que nós estamos vivendo está também sob o controle de Deus. O mal pode até achar que está triunfando, mas Deus está no controle de todas as coisas. Eu vi a postagem de um pastor hoje que me constrangeu, porque aquele pastor, ele colocava fatidicamente os números que estavam acontecendo, e ele dizia assim: abril é o mês mais letal para o Brasil. E embaixo daquele texto, daquele pastor, eu escrevi: mas Deus ainda está no controle de todas as coisas. Deus está no controle, e aqueles que Ele chamou está na presença dEle, está na presença dEle, desfrutando do melhor. Devemos glorificar, sofremos, mas devemos glorificar, entendendo que Deus os tomou para si. Os jovens foram jogados na fornalha, mas o quarto homem os livrou na fornalha. O fogo os libertou das amarras, e o quarto homem o libertou do fogo. O próprio Nabucodonosor disse: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ah, meus queridos, quantos já desafiaram a Deus? Quantos perguntaram: onde está o teu Deus? Eu quero dizer a você, cada vez que alguém lhe fizer essa pergunta: onde está teu Deus? Glorifique, porque grande é o que Deus vai fazer na tua vida. Porque sempre que Deus é desafiado, Ele responde. Ele responde. Não pense que Deus deixa sem responder, não. A resposta de Deus chega. Muitas vezes nós não sabemos fazer a leitura, mas a resposta de Deus vem. Quem é o homem? Perguntava Nabucodonosor. Quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Ah, queridos, Deus não livrou esses jovens da ameaça, nem os impediu de cair na fornalha, mas os livrou dentro da fornalha. Olha, a vida cristã não é uma colônia de férias. Nós somos atacados de todos os lados. Muitas vezes Deus nos prova, nos leva para o deserto, nos coloca na fornalha, mas Deus, Ele está conosco em todos os momentos. Quando passamos pelas águas, Ele está conosco. Quando atravessamos os rios, Ele atravessa conosco. Quando passamos pelo fogo, as chamas não ardem em nós. Os jovens foram jogados na fornalha, mas o quarto homem os livrou. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdênego. Meus queridos e amados, aprendemos ainda que devemos ser fiel a Deus, não simplesmente pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Quantas pessoas têm procurado ser fiel a Deus pelo que Deus faz, têm procurado ser fiel a Deus para que Deus faça, mas nós precisamos ser fiel a Deus porque Ele é. Ele é. Nós somos criados para a glória dEle. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é quem Ele é. A glória de Deus é a sua essência. A glória de Deus é a sua presença. A glória de Deus é a sua atuação. A glória de Deus é quem Ele é. E nós somos criados para glorificar o seu nome. Ter fé é confiar que a nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. E Deus está no controle. E por fim, irmãos, aprendemos que quando os recursos acabam, quando os recursos da terra acabam, nós encontramos conforto em Deus. Quando aqueles jovens foram lançados na fornalha, eles encontraram o quarto
homem. Olha, não há fornalha ardente que consiga destruir o povo de Deus. Não há fornalha que consiga limitar a ação da igreja do Senhor Jesus Cristo. O livramento do fogo é a estratégia de Deus. Quando somos fiéis a Deus, Ele tem um encontro conosco na fornalha. Só temos duas escolhas: ou ficamos fora da fornalha com Nabucodonosor, ou dentro da fornalha com Cristo. Não há meio termo, não há meio termo. Mas o lugar do calor irresistível é também o lugar de comunhão mais intensa com Deus. Em que fornalha você está? Em que fornalha você está? Na fornalha dos problemas conjugais? O amor está esfriando, as mágoas estão aflorando, o diálogo está acabando. Sente que o seu casamento está amarrado, atado, atirado numa fornalha acesa. O quarto homem pode hoje trazer livramento a você. Que fornalha você está? Na fornalha dos problemas financeiros, situações amargas, noites que você não dorme, madrugadas sem sono, ansiedade, porta fechada, desemprego, o salário defasado, os compromissos batendo a porta. O quarto homem pode trazer livramento. Ele é o dono de tudo, o ouro e a prata. Em que fornalha você está? Problemas espirituais, a sua vida devocional está doente, acabou a alegria, a intimidade com Deus, cessou a oração fervorosa, a devoção a Deus, a paixão pelas almas. O quarto homem pode incendiar de novo o seu coração. Em que fornalha você está? Problemas sentimentais, você está com medo do que está acontecendo aí fora, medo da solidão, medo do abandono, medo de não ser aceito, medo de tropeçar, de naufragar. O quarto homem pode livrar você de todo esse medo. Ele entra com você na fornalha. Ele entrou com Sadraque, Mesaque e Abdênego e fez algo tremendo na vida dele. Muitos homens de Deus já estiveram na fornalha. Abraão no Moriá, Jacó no Val de Jaboque, José na prisão, Jó no monturo, Davi nos desertos, Daniel na cova dos leões, Pedro no cárcere, João deportado na ilha de Patmos. Todos esses homens, à semelhança dos 3 jovens, experimentaram a companhia do quarto homem da fornalha. O quarto homem sempre vem ao nosso encontro quando os nossos recursos acabam, quando somos abandonados, quando estamos enfermos, quando a família parece desmoronar, quando tudo parece perdido. Ele se manifesta. Quando o quarto homem nos faz sair da fornalha, até os nossos inimigos precisam conhecer a majestade de Deus e dar glória a Ele. Verso 28 em diante, Nildo, para a gente concluir. Falou Nabucodonosor dizendo, eu vou convidar você para ler comigo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdênego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdênego seja despedaçado e suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. O rei que disse:
quem é o Deus que pode livrar das minhas mãos? Agora é o mesmo rei que diz: não há outro Deus que possa livrar como este. Quando o quarto homem te tirar da fornalha, aqueles que te veem hoje vão dizer: não há outro Deus que possa livrar como este. Vão glorificar e honrar o Senhor. Convido você a ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Tem fogo, tem fornalha, tem quarto homem. Está na luta, está na prova, está difícil. O quarto homem está aí com você. Clama, porque Ele não te deixa. Ele é Jesus. Ele é aquele que disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Louvado seja o nome dEle. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, porque ela reafirma para mim e para esta igreja hoje, que o quarto homem está conosco, Senhor. Ó Deus, sê com aqueles que estão sofrendo, estão na luta. Tu disseste: eis que estou convosco todos os dias. E obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia na nossa vida. Obrigado, porque o quarto homem está conosco, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com o povo de Deus aqui em toda a face da terra, agora e sempre. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. O abraço virtual, já que não podemos dar aquele abraço como gostaríamos, né? Deus abençoe. Os irmãos podem sair pelas laterais.